Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia em Filemon, antes de Hebreus, Filemon, depois de Tito, Novo Testamento, carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 25, essa carta só tem 25 versículos. E Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. Aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que também sejam extremamente abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê graça para ministrarmos Tua palavra, que a Tua palavra venha de encontro ao meu coração, ao coração da igreja, ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? O versículo 1 dessa epístola, dessa carta, diz em: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. No versículo 9, Paulo diz o seguinte: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 23, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Paulo está dizendo da situação dele. Ele está em Roma, escrevendo para um amigo chamado Filemon. E ele recomenda Onésimo. Onésimo, quem é Onésimo? Cada nome, né, na Bíblia, né, irmãos? Os nomes estranhos. Mas quem é Onésimo? Onésimo é um escravo fugitivo, que era escravo de Filemon. Ele foge, e naquela época, um escravo fugitivo era condenado para a morte. Essa era a sentença. Fugiu, escravo que havia fugido, quando capturado, era condenado à morte. Paulo, então, como mediador, escreve a carta para Filemon e diz: olha, eu recomendo que você receba Onésimo como irmão, porque Onésimo havia então se convertido junto de Paulo, e Paulo está escrevendo da onde? Da prisão. Paulo está na prisão. E ele fala exatamente, que é o nome dessa mensagem, que eu quis colocar assim para a gente identificar, o prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro. E é bem interessante quando você vê a vida de Paulo, quando você estuda a vida de Paulo em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um homem de Deus, pregando o Evangelho, apanhando, sendo esmurrado, perseguido. Queriam matar a Paulo de toda maneira, esquematizaram muitas artimanhas para pegar Paulo, prender Paulo e matá-lo. Esse é o contexto da vida de Paulo, irmão. Paulo é um homem que decide pregar e viver para Cristo, e ele diz: eu sou prisioneiro por conta de Jesus. Eu estou aqui servindo a Deus e a minha situação é essa. Então aqui é o background, é o pano de fundo da carta, que alguns dizem que é um bilhete, nem é uma carta, com 25 versículos, nem é uma carta, né? Mas é muito profundo o texto que nós acabamos de ler, e vamos discorrer um pouquinho sobre isso, o que a gente pode aprender aqui. Paulo escrevendo, o que Paulo, como prisioneiro, pode ajudar alguém. A gente tem um conceito equivocado, que para você ser uma testemunha verdadeira de alguma coisa, você tem que ter um case. O que é um case, pastor? Na linguagem atual, é uma experiência em algumas áreas, que você foi vencedor, e eu tenho certeza que aqui ninguém iria chamar Paulo de vencedor preso, na prisão, apanhando, levando a pior. Quem ia chamar esse homem de vencedor? Ninguém.
Então, esse conceito equivocado de nós, os cristãos, por uma teologia meio humanista que a gente tem vivido, o que a gente pensa? Não, se o cara estiver mal é porque Deus não está com ele. Mais ou menos isso. Que vem isso da filosofia grega, quando alguém não ia bem, eles diziam, os deuses não são favoráveis para essa pessoa. Mas o cristianismo verdadeiro, autêntico, o cristianismo que realmente transforma a vida, não essa linguagem de oba-oba, de festa, de dizendo, olha, agora sim, você vai arrebentar a boca do balão, porque agora você é cristão, você não vai ter problema. Não é o que está sendo pregado aqui na palavra de Deus. Tem bênção com Jesus, sim ou não? Claro que tem. Mas aqui, Paulo está então escrevendo para Onésimo, para Filemão, perdão, recomendando Onésimo, que agora convertido, estava voltando para casa, e ele pede, receba bem o nosso irmão em Cristo. Receba bem. A gente normalmente, quando uma pessoa nos magoa de alguma maneira, nos ofende de alguma maneira, o que a gente faz? A gente constrói uma barreira. Já viu isso ou não? Você nunca construiu barreira? Se você nunca construiu barreira, você não é normal. A gente constrói barreiras. E somente o cristianismo verdadeiro pode romper esse tipo de barreira. E é o que está acontecendo exatamente aqui. Paulo fala assim, Filemão, eu sei que ele te deu muito prejuízo, mas eu quero que você o receba de volta. Algumas coisas aprendemos com Paulo. No versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim Paulo, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Puxa, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Paulo então está falando para Onésimo, olha, para Filemão, perdão, eu continuo orando por você. Eu continuo orando pela sua vida. Mas quem que está orando? Um prisioneiro. Alguém que está na prisão, está orando por pessoas que estão livres. Alguém que está na prisão, que está numa situação bastante complicada, está intercedendo pelos irmãos que estão livres. Ele está ali em oração, pedindo que o Senhor conforte o coração, que o Senhor fortaleça as pessoas. Paulo está orando, e ele nos ensina uma lição, que nós temos que orar em todo tempo, em toda circunstância, se estamos bem ou se estamos mal, se as coisas vão a nosso favor ou se vão contra nós, devemos continuar orando e não podemos desfalecer. Percebe como os crentes são circunstanciais? A maioria dos irmãos sai da igreja porque alguém magoou, sai da igreja porque viu alguma coisa errada, sai da igreja porque isso, sai da igreja por causa daquilo outro, e sempre tem um motivo. E eu quero contar uma coisa para você, sempre existirá um motivo para você sair da igreja, porque tudo isso é o diabo que quer. A igreja não é um lugar perfeito, como muita gente talvez pense. A igreja é um lugar cheio de gente complicada. Eu, você e todo mundo que está aí. Você tem essa carinha de bonzinho, que está sentadinho e não fala nada. A hora que começar a conviver com você, você vai perceber, oh meu Deus, esse irmão, hein? Então a gente precisa aprender com essa circunstância, que a vida do cristão só pode ser sustentada sempre orando, seja qual for a circunstância, se favorável ou contrária, devemos continuar tendo uma vida intensa de oração. E o problema da nossa vida espiritual é que nós oramos pouco e queremos que Deus faça muito. Paulo está numa situação de extremamente prejudicado, porque a situação de Paulo é uma situação de alguém que poderia estar livre, mas ele está preso por quê? Porque simplesmente decidiu ser um cristão verdadeiro. Você imaginou isso, irmão? Você ser lançado na prisão porque ama ao Senhor Jesus? Você lançado na prisão porque declarou a palavra de Deus e pregou às pessoas?
Talvez você diga assim: o sangue de Jesus tem poder, pastor. Sai em nome de Jesus. Mas muitos cristãos de verdade só se tornam cristãos no momento da verdadeira perseguição. Nós temos os nossos irmãos em outros países que, pelo fato de declararem o seu amor por Jesus, são perseguidos, são esmagados, as mulheres são violadas, os familiares são mortos por conta de simplesmente decidir dizer: eu sirvo a Jesus. A vida vira de cabeça para baixo, de perna para o ar. A vida da pessoa vira um caos. Você imaginou isso acontecendo na sua casa, na sua família? O cara olhar para a tua casa, olhar assim e dizer: ah, você é um cristão, no teu comércio eu não compro mais. As coisas podem mudar do dia para a noite, irmãos. De repente, nosso país pode mudar de direção. E como é que vai ser? Está acontecendo todo o esforço para que isso aconteça. Como é que vai ser? Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que servem ao Senhor, de repente tudo vai ficar complicado. Como que vai ser? Paulo continua orando e intercedendo pelos irmãos que estavam livres. Mas Paulo era prisioneiro. Prisioneiro por Cristo. Prisioneiro do Senhor. Amém? Paulo tinha uma convicção, irmão, que essa convicção é que todo cristão precisa ter. Em função do seu relacionamento com Jesus, Paulo tinha certeza de uma coisa: que o Senhor sempre estava com ele. Amém, igreja? Irmãos, Deus não nos abandona porque as coisas não vão bem. Quem abandona Deus muitas vezes somos nós, porque alguma coisa não vai bem, ou porque nós não entendemos alguma coisa. Alguém estava conversando comigo e disse: pastor, sabe que fulano, ele não contribui na casa de Deus, não se envolve na casa de Deus, porque tem muita coisa errada que acontece. Eu falei: que coisa, né? Que triste isso. Porque vai chegar um momento, na tua vida, na minha vida, que nós vamos chegar diante do grande trono, na presença de Deus, e nós vamos prestar conta individualmente de como vivemos por Cristo, se somos realmente dele. Paulo se considera um prisioneiro e declara isso, e vive como prisioneiro. Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha temor do Senhor. Ele amava Jesus sobre todas as coisas. Ele estava decidido a viver uma vida para Deus. Ele está dizendo: ô Filemão, recebe Onésimo. Agora ele é irmão. Perdoa a dívida dele. Ele tem uma outra característica, a gente vê no versículo 22 do texto, que é interessante isso. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo confia não só na sua vida particular de oração, mas ele confia na oração da igreja. A igreja está aqui? A igreja está aqui? Você é a igreja. Você tem uma responsabilidade diante de Deus, de orar pela minha vida, assim como eu tenho uma responsabilidade de orar pela sua. Vou fazer uma pergunta chata: você orou por mim hoje? Oh, eu escutei um amém, glória a Deus. Não, pastor, estou preocupado com os meus problemas, eu quero resolver lá os negócios, eu quero pagar as contas, eu quero... a minha vida gira em torno do meu... Não estou nem aí com oração, sabe por quê? Paulo está dizendo que a oração da igreja funciona. A oração da igreja funciona. A oração da igreja funciona. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas como é que eu sou igreja se eu sou indiferente às coisas da igreja? Eu não estou nem conectado. Pastor, eu vim aqui essa noite para ouvir uma palavra legal. Não me incomode com essa prosa.
Irmão, o maior segredo, o segredo mais poderoso que o inimigo na pandemia tentou tirar é a comunhão da igreja. Uns pelos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros. Você vai encontrar essa expressão um monte de vezes no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque é assim que funciona a igreja. E a igreja estava orando por Paulo. Quando Pedro está na prisão, você lê isso lá em Atos. A igreja, os irmãos estavam reunidos na casa, orando pela libertação de Pedro. E acontece o quê? O lugar estremece, as portas se abrem, e Pedro chega e sai da prisão. Sabe por quê? Porque a igreja estava orando por Pedro. Está aqui a irmã Cecília falando. A irmã Cecília falando. É por quem merece, pastor, na igreja, ora pela igreja. Se você entendesse a importância de ser igreja, você não saía da casa do Senhor por nada. De jeito nenhum. Mas o povo é imperfeito, você também é. Vai estar aqui, Jesus te recebeu. Não é porque você é bom, porque nós não somos bons. Nós somos amados de Deus, apesar da nossa atitude, da nossa postura. Agora, eu preciso aprender alguma coisa aqui. Quando a igreja ora, as coisas começam a acontecer. Quando a igreja ora, os milagres começam a acontecer. Irmãos, eu falei hoje de manhã com os irmãos aqui. Um dia, um patrão meu me deu um conselho. Eu era recém-convertido, comecei a trabalhar. O nome dele é Reginaldo. Ele falou: quando você não sentir vontade de ir na igreja, vai na igreja do mesmo jeito. Deus tem alguma coisa para a sua vida. Quantas vezes eu sentei nesse banco, desanimado, abatido, sem vontade de vir na igreja, mas aquele conselho ficou na minha cabeça. Porque tem dia que parece que você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Talvez o melhor lugar é ficar lá na casa. Daí você sai, passa o final de semana assistindo TV e você chega na segunda-feira e fala: o que eu fiz? Que porcaria. Desculpa a expressão, me perdoe. Mas que droga isso. Não edificou em nada, não melhorou nada. E eu aprendi com o Reginaldo. Eu falei: o quê? Eu vou para a igreja. Quantas vezes eu sentei aí e simplesmente a palavra, aquele homem simples, meu pastor que não sabia nem escrever direito, cheio do Espírito Santo, trazia uma palavra, e de repente o Espírito Santo entrava no nosso coração e movia aquela tristeza e transformava a tristeza em alegria, em júbilo, em celebração, em uma fé viva, poderosa, que transforma as coisas. A oração da igreja funciona. Nós temos o ministério de intercessão. Falamos aqui, domingo passado, apresentamos o irmão Leão aqui. Se envolva, coloque a sua vida, não seja só alguém que pede oração, mas se torne alguém que ore uns pelos outros, ore pela sua igreja. Envolva-se nisso, torne-se cristão fervoroso. Fervoroso não quer dizer barulhento, gritar, berrar, nada disso não. Fervoroso é aquele que sabe buscar a presença de Deus, que ora, que o coração fica incendiado pelo poder de Deus. Uma igreja que ora acontece isso. Uma igreja que ora traz avivamento para a vida. Uma igreja que ora traz resultado para casa, para a família. Uma igreja que ora, ela começa a contemplar Deus fazendo milagres. Não tem outra maneira, irmãos. Deus não faz milagres por casualidade, por acidentes. Deus faz milagre porque nós oramos e nós clamamos e as portas se abrem e o milagre acontece porque a igreja se coloca em oração. Para você entender, você pode chegar meia hora antes aqui no culto para começar a orar pelo culto. Pastor, eu estou acostumado a chegar meia hora atrasado, então eu quero dar um conselho para você: chegue mais cedo. A coisa mais preciosa que eu descobri na minha caminhada, eu descobri que o meu pastor era um homem imperfeito, mas era um homem de oração. Um dia eu cheguei na igreja, a gente tinha um hábito na minha igreja, onde a gente congregava em Curitiba, chegava e já dobrava o joelho, não ficava não tem nada de prosa. Eu queria ver o mover de Deus, a manifestação do poder de Deus, não ia ser converseira, não, a gente já dobrava o joelho e começava a orar. E aquele dia eu dobrei o joelho, quem que estava do meu lado? Meu pastor. Ele já estava orando.
E aquilo impactou a minha vida. De repente eu escutei assim: Senhor, abençoa o Toninho, abençoa a família dele. Deus, que o teu amor, que a tua unção, que a tua graça chegue na vida dele. Eu falei: meu Deus. Você já viu aquele ditado que diz que quem não é visto não é lembrado? Sim ou não? Mas não é porque falta amor, irmão, porque é fato. Isso acontece. Se você vai estudar psicologia, se você está estudando psicologia, você vai ver uma coisa: quando você se afasta, automaticamente, no nossos cérebros, aquela pessoa que está ausente, ela vai ficando por último. Você lembra de quem você vê. É importante ter comunhão, é importante frequentar a célula, é importante estar envolvido na igreja. É importante, sabe por quê? Porque quem é visto é lembrado. Você não sabe quem sumiu. Bom, eu como pastor tenho uma dificuldade tremenda disso. E o pior, irmão, não é? Eu tenho maior dificuldade que a maioria de vocês. Eu sou ruim de memória, sou ruim de fisionomia, não guardo o nome com facilidade. Misericórdia, é um caos, né? Como é que pode? Como é que pode ser pastor uma coisa dessa, não é? Então eu preciso conviver com a pessoa para poder pegar lembrança, gravar o nome. E a pessoa ela sai da convivência, eu automaticamente vou esquecendo. Você sabe por que eu uso isso aqui? Tudo quanto é mensagem que eu prego tem um esboço. Sabe por quê? Que eu não guardo de cabeça. Esse sou eu. Quando a pessoa se ausenta, eu não consigo lembrar da fisionomia para orar. É muito mais fácil você orar por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da oração da igreja. Ué, pastor, pensei que você fosse aqueles pastores que não precisavam. Não, eu preciso sim, irmão. Peço que você ore pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Preciso da sua intercessão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu irmão também precisa da sua oração. É importante a gente estar junto para orar um pelo outro. É importante você ter comunhão com as pessoas. Você saber que pertence a Cristo, pertence à igreja. Isso é fundamental. Agora, a oração traz uma coisa tremenda na vida da gente. Ela traz maturidade, não emocionalismo. Não se impressione com as pessoas rodando no chão, gritando e berrando. Isso aí é uma emoção. A gente vê muito isso por aí. Vê muito mover. Eu não estou criticando nada disso. Cada um tem o seu entendimento. Agora, a presença de Deus e a vida de oração, ela traz para a gente maturidade. Porque a gente aprende o caminho que as coisas acontecem, o caminho que o resultado vem. A gente aprende o caminho que vai transformar a vida da gente. Uma pessoa que ora, que busca Deus, que tem uma vida na presença de Deus, ele sabe que, apesar das dificuldades, ele não vai ser derrotado. Olha o versículo 7, diz assim: porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo está dizendo exatamente que ele continuava alegre. Continuava alegre. Apesar de estar preso. Isso é maturidade. Você está com problema, você está com dificuldade, você está com luta. Quem é que não tem? Se não tem, vai ter. Posso lhe afirmar isso. Mas eu já tive bastante, vai ter mais. Oi? Tem alguém aí que está nessa ou não? Não, pastor, só se for coisa boa. Se for coisa ruim, não quero não. Então você não conheceu o Evangelho, você não conheceu a Cristo ainda, e contaram uma mentira para você. Mas eu vou ter problema? Pode ter certeza. Você vai ter perseguição, talvez vão caluniar você, talvez você vai perder o emprego por ser cristão. Quando eu aceitei a Jesus,
Eu trabalhava numa pensão, eu era empregado doméstico lá em Londrina. Eu não tinha família comigo, nem nada. Então eu aceitei Jesus lá na pensão. Aí descobriram, o patrão descobriu que eu tinha me tornado crente. Chegou para mim e falou assim: legal, você agora é crente? Eu odeio crente. Fiquei assustado, eu falei: como assim? Você tem 30 dias, você está fora daqui. Eu falei: meu Deus, eu vou para onde? Perdi o emprego, perdi o lugar de morar, porque tinha me tornado crente. Eu podia ter falado assim: Deus, que o Senhor está aprontando comigo, né, Deus? Porque afinal de contas, será que o Senhor não me ama? Eu podia ter perguntado, como muita gente faz. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu e o atual agora pastor Silvio, meu amigo, fomos a Sertanópolis. Fomos pregar lá, fizemos um final de semana de evangelismo. No domingo era domingo de Páscoa, eu tinha que retornar e não ter lugar onde dormir. O irmão Silvio botou a mão no meu ombro e disse: fica tranquilo, Jesus cuida da vida da gente. Fomos para a igreja, chegamos de Sertanópolis à noite, no culto à noite, fomos para a igreja, cultuamos a Deus. E depois as coisas se resolveram. O que eu quero falar para você, irmão? Não fique esperando só que as coisas vão ser fáceis, porque muitas e muitas e muitas vezes, por fato de você ser cristão de verdade, as coisas serão muito difíceis. Sabe por quê? Porque Jesus está muito interessado em nos moldar e trabalhar no nosso caráter, até que nós nos tornemos confiantes no Senhor. Tem alguém aí? Paulo está ali, está alegre, está alegre porque ele pode participar daquilo que é a igreja. Amém, irmãos? Pelo que Paulo estava alegre? Paulo estava alegre pelas vitórias dos irmãos, Paulo estava alegre pela vitória da igreja, Paulo estava alegre porque as coisas estavam acontecendo bem. Um dos sinais da nossa maturidade, do nosso crescimento espiritual, é quando nós nos alegramos com o nosso irmão, que teve uma bênção, que teve uma vitória, que melhorou. Sinal de maturidade. Sinal de que você realmente está interessado na vida do seu irmão. Não para fazer fofoca, não para falar mal. Até algum dia me sugeriram uma coisa: se você tem que falar de alguém, fale. Fale mesmo. Fale para Deus a respeito daquela pessoa. Fale para Deus. Porque a única maneira de ajudar alguém de verdade não é falando dele, mas é falando dele para Jesus, porque Jesus pode mudar as coisas e melhorar as coisas na nossa vida. Amém? E uma outra coisa que a gente vê no versículo 8 e 9... Paulo continua envolvido com o bom andamento da igreja, mesmo preso. Vamos lá, vamos entender isso. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O que Paulo está falando? Paulo está pedindo pela vida de um discípulo dele. Ele preso, o discípulo solto, Paulo intercedendo em oração e Paulo intercedendo através de uma carta. Mandou uma carta para Filemão dizendo: olha, eu recomendo. O que tem no sentimento de Paulo? O que está no coração de Paulo? Ele está preocupado com a vida de um irmão. Ele está preocupado com o bom andamento da obra de Deus. Paulo continua mesmo preso, envolvido, comprometido, engajado naquilo que é importante na obra de Deus. Se fosse outra pessoa, ia dizer assim: estou nem aí com isso aí, isso não é problema meu.
Não tem nada a ver com isso aí, com esse irmão. Isso não é comigo. Mas Paulo não, Paulo está ali, visando a obra, visando o reino de Deus e intercedendo da maneira com que ele podia. Paulo vai um pouco mais longe, irmão. Ele não só intercede, não só pede por Onésimo. Paulo diz o seguinte: se ele ficou te devendo alguma coisa, eu vou pagar. Pode cobrar de mim, põe na minha conta. Eu estou disposto a pagar para que o meu irmão esteja bem, para que você não o castigue, para que você não o execute. Porque a história toda é que Onésimo ia ser morto. Mas Paulo está dizendo, se ele te deve, se ele causou algum prejuízo para você, se fez alguma coisa errada, eu vou pagar. Sabe o que a gente vê nisso? Uma pessoa extremamente envolvida no reino de Deus, ela desenvolve aquilo que é natural para Deus, misericórdia pela vida de outra pessoa. Mas como, pastor? Você ainda continua estendendo a mão para essa bênção aí? Para esse tribuloso? Para esse que está aí só dando trabalho? Por que você estende a mão ainda? Porque é assim que funciona, irmão. O evangelho é isso mesmo. Você não estende a mão para as pessoas que merecem, porque nós não merecemos. Você estende a mão para as pessoas que não merecem, porque nós não merecemos nada de bom. Nós não merecemos nada de bom. Talvez você saiba do pecado de alguém, olhe para aquela pessoa e fala, e daí, recebe ou não recebe? Ama ou não ama? Não, só se me fizer o bem. Isso não é amor. Fazer o bem para quem te trata bem é a coisa mais fácil do mundo. Amar uma pessoa que fez tudo errado, aí é misericórdia, aí é graça de Deus, aí é o amor de Deus sendo derramado sobre o coração das pessoas, sobre a igreja. Não é aquela coisa melosa, você não tem que ser meloso, não tem que ficar ali fingindo uma atitude, mas recebe com amor, intercede, ora. Ô irmãos, esse Onésimo era uma pedra de tropeço, um fugitivo, digno de morrer. Mas Paulo está dizendo, não, recebe ele aí. E se ele ficou devendo, eu vou pagar a conta. Mas pagar a conta com um cara desse. Sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Pagaram a minha conta. Jesus pagou a minha conta. Jesus pagou a sua conta. Você não merecia ser perdoado, nem eu, nenhum de nós merecíamos perdão de Deus. Nenhum de nós merecíamos perdão de Deus. Mas Deus simplesmente decidiu nos amar. Eu sei quem eu era, irmão. Eu sei exatamente quem eu era. E eu não sei porque Deus me amou desse jeito. Talvez você deva perguntar por que Deus continua me amando apesar de mim. Quando a gente entende realmente o amor de Deus na nossa vida, nós continuamos a amar pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que não merecem de jeito nenhum. Isso é evangelho, isso é evangelho. Orar para uma pessoa que não está nem aí. Você fala, mas será que vale a pena, pastor? Será que eu devo continuar fazendo isso? Eu quero encorajar você, irmão, continue orando pelas pessoas que estão distantes, com as pessoas que estão longe, com as pessoas que você ama. Ore pela sua família. Ore, a oração é poderosa. Diz a Bíblia em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Continue orando. Para terminar, versículo 10. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Paulo continua fazendo a obra, continua evangelizando, continua pregando, mesmo preso. Eu não vou falar de Jesus não, pastor, porque eu estou passando problema. Seja bem-vindo, irmão, à vida dos cristãos. Eu me lembro do dia que eu descobri que eu estava enfermo. Eu estava pregando na igreja.
naquela semana, e parece-me que o inimigo me confrontou. E o confronto foi o seguinte, diz: daí, pregador, você não prega a cura divina e agora você está enfermo? É terrível, né, irmãos? Você está pregando e tem uma fraqueza na tua vida, tem uma coisa que te prova, por A mais B, que você não tem competência mesmo, que você não é autossuficiente, que você não é dono do seu nariz, que Deus faz o que Ele quiser comigo e com você. Eu confesso que eu fiquei meio em choque. Eu falei, mas como, Senhor? E eu fui para casa, irmãos, e fui orar. Como, Senhor, que eu vou pregar com tantas coisas? Quem me conhece sabe a luta que eu tenho na minha casa, no meu lar. Que batalha, quantos anos de intercessão, quantos anos de oração, quantas noites chorando, angustiado, quantas madrugadas acordado. Eu não estou me vitimizando aqui, eu estou dizendo para você a realidade de um homem de Deus, como qualquer um outro. A gente não é super-herói. Paulo estava preso, irmão. Como é que pode pregar o evangelho preso? Como é que pode você falar de Jesus em situação aflitiva, financeira, emocional, física? Como pode? Fala para mim, irmão, você tem essa resposta? Eu fui orar. E Deus falou para mim assim: você prega o meu evangelho, não prega o teu. O meu evangelho funciona. Amém. A gente começa a amadurecer no meio das lutas, no meio das provas, na rejeição, na perseguição, na calúnia. Faz mal para alguém, a primeira coisa que a gente quer fazer, ainda mais se for fortão, que nem os irmãos aqui da igreja, arregaça assim a manga, vem cá que temos que resolver isso aí. Mas não é assim. Não é assim. Confesso para você que quando eu comecei a caminhada, eu tinha muitos pontos que eu achava que eu era. E hoje eu sei que eu não sou nada sem Jesus. Eu acho que tenho muito que aprender ainda. Mas uma coisa a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo. Ele continuava pregando. Ele continuava evangelizando. Ele continuava ganhando almas para o Senhor. Ah, não, pastor, não vou para a igreja não. Não estou bem. Não vou para a igreja não, pastor. Não dá, me dá muito trabalho fazer a obra de Deus. Não vou não. Irmão, eu não conheço o diabo manso. Você conhece algum diabo manso aí? O diabo vai sempre se opor contra você. Sempre vai ter oposição. Sempre vai. Eu não sei qual desculpa você tem dado a Deus. Não sei. Nunca foi fácil, nunca será. Aí estou pensando em jogar a toalha, pastor. Não joga não, irmão, senão é perigoso você ir para o inferno. Não faz isso não. Fica firme. Deixa Deus te levar para um outro nível. Alguém já passou de anos sem fazer prova? Talvez no sistema moderno agora tem que empurrar o aluno, né, de qualquer jeito. Mas numa escola normal, para você passar para o próximo ano, tem que passar por prova. Tem que ser aprovado. Para você crescer como cristão, você tem que ser aprovado. Mas aprovado do quê? Na prova. Alguém está entendendo essa palavra? É na prova, é na luta, é na dificuldade. Que você vai ver. Você persevera e a graça se manifesta. E o favor de Deus vem sobre a sua vida. E quando você percebe, você olha para trás e fala, puxa vida. Eu já fui menino, agora já não sou mais menino. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino, eu vivia como menino. Isso aqui se vivia por minha conta, tá? Agora já não sou mais menino, já não reajo mais como menino, porque eu entendi que em Cristo eu amadureci.
Mas Paulo, você estuda a vida de Paulo, Paulo passa por muitas perseguições. Quando Paulo escreve tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo de uma experiência de quem passou por muita luta, por muita dificuldade. Paulo cresceu. Que diremos, pois, destas coisas, lá em Romanos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quando Paulo escreve isso? Ele passa por fome, por nudez, por perseguição, por um monte de problema. Mas ele aprendeu a buscar o Senhor. Um dia minha esposa, a pastora Bernadette, falou assim: eu não entendo como é que você consegue se levantar tantas vezes e se levantar tantas vezes. Eu falei: a gente se levanta ajoelhando. É só ajoelhando que você consegue se levantar tantas e tantas e tantas vezes. Eu já tive dias, irmãos, que eu falei: Deus, eu não sei por que o Senhor me escolheu. Não estou desistindo do ministério, não estou reclamando, não estou nada. Estou contando para você de experiências pessoais, o que já passou no meu coração. Eu já tive momentos que a minha esposa não queria saber nada de Jesus. E eu disse: eu vou continuar na presença do Senhor. Hoje é uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma bênção na minha vida. Mas eu já tive momentos, irmãos. Só eu sei como é que estava o meu coração. Pensei que era fácil, pastor. Isso não é para covarde, não. Isso não é para gente que é nádega flácida. Não, não é não. O evangelho não é para esse povo que está achando que é tudo. A vitória, ela vem pela prova. Sem prova não tem vitória. Quando você luta no Senhor, você tem vitória no Senhor. Para terminar, o cara só se torna general quando primeiro ele se tornou soldado raso. Depois ele vai escalando todas as graduações. Sabe como é que é o teste? Competência emocional, competência na caminhada dele. Técnico, enfim, todo tipo de competência. Você não chega num alto posto sem passar pelos níveis de prova na tua vida. Tem gente que vai para um nível, Deus está querendo promover ele reprova por conta do comportamento, por conta da atitude, porque retorna, porque desiste, porque joga a toalha. Jesus disse assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, é para frente. O arado não funciona para trás, é para frente. Se você quer ser um vencedor na tua vida, não é com palavras que se faz isso, são com atitudes. Pastor, eu fui lá naquele lugar porque tinha um profeta e o profeta disse que eu vou vencer. Tá bom então, vai nessa. Você vence porque persevera, porque continua, porque tem uma vida de oração, porque tem uma vida da palavra, na leitura da palavra, tem um devocional diário, porque você caminha na presença de Deus, porque apesar dos tratamentos de A, de B ou de C, você continua firme. Um dia, eu estava numa reunião da nossa igreja, e eles estavam lá. Sempre tinha reunião de pastores, eu não era pastor ainda nessa época. Sempre tinha reunião de pastores. E o meu pastor me chamava para participar dessa reunião. Eu participei algumas vezes e tal, e de repente, eu falei assim: eu não vou mais não, eu não sou pastor, o que eu estou fazendo aí? Eu não sou líder, por que eu vou nessa igreja aí? Por que eu vou? Não vou nada, vou ficar de longe. E eu mais ou menos tomei essa atitude naquela época. Um dia meu pastor me chamou e falou assim: Toninho, por que você não está vindo mais na reunião? Eu falei: pastor, eu não sou pastor, para que eu vou estar aí dando palpite no meio dos pastores? Deixa isso para pastor, você não é comigo não. Mas eu quero que você continue. Bom, se o senhor está falando, eu vou continuar. Eu sempre fui obediente ao meu pastor, irmãos. Um segredo para você, tá? Obediência ao seu pastor.
Você pode achar isso antiquado, mas eu quero dizer isso é bíblico. Você pode achar isso demodê, mas eu quero dizer isso aí vai trazer bênção na tua vida. Obedeça teu pastor. Se é que eu sou teu pastor, né? Aí é com cada um. Meu pastor me falou, volta. E você já deve ter ouvido aquela história quando você está no lugar certo, na hora certa. Qual era o meu lugar lá naquela reunião? Qual era a hora, o momento em que Deus me levantou para vir para cá, para esse lugar? Deus usou quem? Meu pastor, para me abençoar e para mandar para cá. O que quer dizer isso, pastor? Não desista. Não desista do lugar que Deus te colocou. Não desista de caminhar. Não desista de crescer. Não desista de se consagrar. Não desista de orar. Não desista em ler a palavra de Deus. Não desista. Deixa Deus tratar você. Pastor, eu vejo muita coisa errada. Ok. Que bênção que você está vendo. Deus está te levantando para mudar aquilo que está errado. E toda igreja tem coisa errada. Mas não é para você sair dela, é para você mudar o que está errado. Alguém pode dizer amém? O que eu posso fazer para poder mudar isso que está acontecendo? Qual é a minha contribuição? Eu sou igreja ou eu sou só um telespectador? Ou eu vivo assistindo o culto? Eu quero dizer a você com muito amor, irmãos, se você não se comprometer, você não vai crescer. Se você não entender o que a igreja tem que fazer pela igreja. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim um dia e falou assim, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê, irmão? Porque essa igreja não me ama. Eu falei, você ama essa igreja? Ele falou, claro. Eu falei, claro, coisa nenhuma. Se você amasse essa igreja, você não saía dessa igreja. Você lutava por ela. A gente, quando sai da igreja, nós estamos denunciando, que nós estamos levantando um argumento que não é forte o suficiente diante de Deus para justificar uma atitude errada que nós vamos tomar. Se você ama a sua igreja, você luta pela sua igreja, você ora pela sua igreja, você se envolve com a sua igreja, você trabalha pela sua igreja, você luta pelo sucesso do teu irmão, você se alegra com as bênçãos que ele recebe, você também chora com as coisas que acontecem na vida dele, porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sabe quantos anos eu estou aqui? 24 anos eu estou aqui. Eu não desisti da igreja. Eu não desisti das pessoas. Não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. O irmão perguntou para outro irmão. Me contou ontem, né? Escuta, você ainda está lá na igreja desse pastor Toninho? Ele falou, eu estou, por quê? Ah, tá. Um desistente. Uma pessoa que resolveu não fazer parte mais. Ninguém é obrigado a nada, irmão. Ninguém é obrigado a nada. Que é isso? Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a ser membro da igreja. Você não é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado. Mas quando a gente ama, a gente se volta para o Senhor. Vamos ficar de pé? Quero orar pela sua vida. Quero pedir a Deus para que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero orar por você. Mas o que eu quero mesmo, irmão, quando eu estou no meu tempo ajoelhado, pedindo a Deus, entenda o que eu vou falar agora com muito amor. Eu quero orar e pedir assim, Senhor, abençoe, Senhor, o povo que o Senhor me deu para pastorear. Abençoe a igreja que o Senhor me deu, me concedeu para cuidar. E quando eu estiver fazendo essa oração, eu gostaria, sinceramente, que você se incluísse nessa oração. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Não, pastor, eu faço parte desse corpo, eu sou dessa igreja, eu quero viver o que o Senhor tem para mim aqui. Eu quero ser abençoado aqui. Se precisar puxar minha orelha, pode puxar. Se precisar, faz o que for necessário. Porque a igreja é isso. Um prisioneiro em Cristo faz exatamente isso. Se você é prisioneiro como Paulo, em Cristo, por Cristo, você entende que você tem responsabilidade um com o outro.
tem responsabilidade com a igreja, tem responsabilidade pelo corpo, mas tem também alguém que intercede por você. Oh, que coisa tremenda, irmão, saber que tem alguém que ora pela gente. Meu Deus, como isso é bom. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, igreja? Quando você começa a orar, como é tremendo isso, irmão. Quando você começa a orar de verdade, você rasga o teu coração e fala: Deus, começa a operar. Quantas vezes a gente vê o mover espiritual de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Fecha o teu olho, fecha o teu olho. Deus, aqui está teu povo, Senhor. Deus, o meu clamor é que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor estenda as tuas mãos e que o Senhor nos tire do lugar comum, Senhor, e nos leve a um outro nível de caminhada, de vida. Não importa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não importa o que fizeram, o que deixaram de fazer, Senhor, o que importa é o que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está fazendo agora. Isso importa na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. Oh Deus, restaura a sua vida espiritual, restaura, Senhor, a sua família, restaura, Senhor amado, a sua casa, restaura as suas finanças, restaura a sua saúde, restaura principalmente a sua fé no Senhor, Pai. Talvez alguns deixaram de crer, estão incrédulos por conta das decepções e amarguras e problemas que passaram, Pai. Mas eu peço em nome de Jesus, aviva a tua obra, aviva o coração do meu irmão. Ó Deus, aquece de novo, faz ele sentir aquilo que ele sentia há anos atrás, quando ele começou a te servir. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo esse sofisma, todo esse esquema na mente seja quebrado agora, seja destruído pelo poder do teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, vem espargir o teu sangue sobre a cabeça, sobre o corpo do meu irmão, sobre a mente, Pai amado. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo sobre a igreja, Senhor. Levanta um povo, Senhor, um povo que confia no Senhor, um povo que apesar das lutas, das dificuldades, continua te servindo, continua orando. Faz-nos entender o que é a igreja, Senhor. Desperta nosso coração adormecido, indiferente. Desperta, Senhor, nosso coração para um outro nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Nós não estamos aqui porque estamos passando um momento de oba-oba, simplesmente porque estamos achando uma motivação humana, mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos motive, que o Teu Espírito Santo nos encoraje, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no profundo de cada coração. Arranca tudo aquilo que não lhe agrada, aquilo que tem impedido o Teu mover na nossa vida, que o que o Senhor está fazendo aqui espiritualmente agora, Pai, venha mudar a nossa perspectiva sobre aquilo que precisamos aprender no Evangelho. Pai, fala conosco. Levanta a sua mão em meia altura, assim como eu estou, assim, nessa posição para receber. Começa a pedir: Senhor, toca a minha vida. Começa a pedir: faz de novo, Senhor, faz de novo. Começa a orar, igreja, começa a orar. Faz de novo em mim, Senhor. Há quantos anos você está distante de Jesus? Oh, Ramaste Kandai. Há quantos anos você está de longe, tão triste, decepcionado? Jesus quer restaurar aquele primeiro amor. Jesus quer restaurar a tua vida, Jesus quer restaurar a tua família, Jesus quer restaurar o teu relacionamento com Ele. E Jesus não te fez nada de mal, querido. Jesus não te prejudicou em nada. Se volta para Ele, peça: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo na minha vida, Senhor.
O diabo arma muitas ciladas, mas o Senhor é quem desfaz o laço do passarinheiro. É o Senhor que desmancha as armadilhas mentais, emocionais. É o Senhor que limpa as feridas. É o Senhor que cura. É Ele que faz isso. Vem, Senhor, cura a tua igreja, cura o teu povo, Senhor. Esse é um tempo de mudar. Aviva-nos outra vez, Espírito Santo. Mais da tua presença, mais. Mais da tua presença. Envolva-nos com tua glória. Sheramara Kandai.